Sejam bem-vindos. Essa é, é uma sessão informativa sobre a certificação, processo de certificação internacional na comunicação não violenta. A ideia de ser um bate-papo, de eu contar para vocês um pouco sobre o processo, sobre a minha experiência e eu gostaria de ter talvez outras duas partes para isso também, de da gente conversar um pouco, abrir para perguntas e curiosidades, perguntas que tem da parte de vocês. E, e aí também conversar sobre projetos que nós estamos criando, que vão, parte desses projetos vão ser um apoio para quem tem interesse em seguir no processo de certificação, então tem algo, enfim, em relação aos projetos que eu e a Sandra estamos implementando. Então, eu quero convidar para quem está podendo, eu sei que o Náudio está guiando, então, Náudio, por favor, não faça o que eu vou orientar agora. Eu quero convidar para a gente aterrissar aqui nesse círculo virtual mais, então só fazer algumas respirações breves para chegar. Então convido você a encontrar uma posição confortável no teu assento, deixar de lado o que você estiver fazendo por alguns momentos, alguns instantes, e convido para trazer a atenção para dentro. Se você se sente à vontade em fechar os olhos, pode fechar. Se você prefere deixar os olhos abertos, pode deixar o olhar descansando na direção do chão para diminuir os estímulos visuais à sua volta. Eu te convido a focar na sua respiração, apenas notando a inspiração e a expiração. Se quiser focar um pouco mais, traz a atenção para as narinas, notando a sensação do ar entrando e saindo. E eu te convido a apenas escanear brevemente o seu corpo e notar como é que você está nesse momento, se tem alguma tensão presente, que sentimentos, emoções estão presentes, que pensamentos. Apenas perceber, notar. E te convido a se conectar com a intenção que te traz aqui para essa conversa. O que que é que te move a vir para cá e participar de uma conversa sobre certificação em comunicação não violenta? E apenas nota o que é isso que te move. E convido uma inspiração um pouco mais ampla e expira. E no seu ritmo, sem pressa, vai devagarzinho voltando para cá. No seu ritmo, vai abrindo os olhos. Veja se o corpo agradece, talvez um espreguiçar, um alongar, ajustar. Hum. E eu convido vocês a colocarem no chat como é que você está chegando nesse círculo. Coloca ali, se quiser, uma palavra, ou talvez se vem mais de uma palavra, como é que você está agora? Ralph está chegando curioso, Ivy animada e curiosa, Larissa tranquila e curiosa, Elis ansiosa e curiosa.
Elizabeth, interessada e curiosa. Lilian, entusiasmada e curiosa. Vânia, celulinhas energizadas e curiosa. Simone está chegando animada. Sextou, minha gente, que bom. Analice, calma e interessada. Valderez, curiosa. Letícia, curiosa. Muito bom. Renata, estou ainda com dor de garganta e congestionada e feliz de abrirmos espaço para esse tema. Ei, que legal. A Andrea, acelerada, já desacelerei, curiosa e feliz por finalmente estar online convosco. Que legal. E Karine, curiosa, feliz pela oportunidade. Que bom, que bom, que bom. Muito bem. Ahn, eu gostaria de compartilhar talvez um pouco, primeiro falar um pouco aqui, e eu quero convidar a, a, a vocês que estão notando assim curiosidades e perguntas que vão surgindo, já ir colocando no chat as perguntas. Também, se tiver alguma coisa que eu falar e não chegou de uma forma que deu para compreender, pode me interromper, pode abrir o microfone, me interromper, pedir para repetir ou explicar melhor, e eu fico feliz de falar. Então vamos lá, vamos para o tema. Eu estou supondo que, na realidade, é uma suposição. Eu tô até curioso para saber se tem alguém aqui que ainda não fez nenhum curso de comunicação não violenta, e esse é um primeiro contato. Faz um sinal assim para mim na tela. Tem um áudio, é a primeiro contato. Quem já está no processo de estimação. Tá. E do outro lado desse espectro, oi, Cida, bem-vinda. Aline também, acho que eu tinha falado oi já. Do outro lado desse espectro, quem já está no processo de certificação, faz um sinal, um movimento aqui para gente. Então, temos a Renata, a Sandra, muito bem. Então, nós temos os dois extremos, né, aqui. Temos desde as pessoas que ainda não conhecem ou não fizeram curso, e pessoas que já estão no processo. Então, eu vou fazer um apanhado geral aqui. A comunicação não violenta, ela é uma prática, uma abordagem que foi criada pelo Marshall Rosenberg, um psicólogo estadunidense, que começou esse trabalho nos anos 60. E ele inicialmente, nas primeiras décadas, ele fez esse trabalho muito sozinho. Ele viajava aos Estados Unidos e partilhava essa prática, principalmente em escolas públicas e em presídios. E lentamente isso foi se expandindo, pessoas foram sendo tocadas pelo tipo de impacto que esse trabalho gerava e começaram a organizar outros tipos de ah, ah, cursos, espaços, atividades para que o Marshall viesse e oferecesse esse trabalho. E conforme foi passando o tempo, essas pessoas foram ficando mais envolvidas e começaram, inclusive, a compartilhar a comunicação não violenta também. Até chegar a um dado momento onde o Marshall tomou a decisão de oficializar mais. ah, em algum momento, teve a criação do Centro de Comunicação Não Violenta, que é o Centro Internacional, a sigla dele é CNVC, hã? CNVC, CNVC, né, em inglês, em português, CNVC. E esse centro, ele até fala em algumas das gravações dele que ele ficou inspirado conforme foi tendo mais gente interessada e foi surgindo uma necessidade de criar uma organização. Um dos pontos de inspiração dele foi o Paulo Freire, e ele fala disso eu acho que está no livro, em algumas gravações também em áudio, e ele se inspirou muito nessa ideia da replicação da alfabetização para adultos. Tinha alguma inspiração nisso, de que as pessoas se apropriavam de um conhecimento e podiam passar
a, a ensinar também. E, e a partir dessa inspiração, ele criou, então, o Centro de Comunicação Não Violenta e, em 1984, ele criou o processo de certificação. E esse processo de certificação, ele apareceu a partir de uma demanda das pessoas que já estavam partilhando a CNV, de ter algum tipo de respaldo institucional, de ter algum tipo de oficialização. E eu, o que eu escutei dessas pessoas dessa geração mais antiga é que tinha a ver com o ecossistema onde nós vivemos, a cultura institucional onde nós vivemos, onde tinha essa cultura institucional, ela reconhece certas formas, certos sinais, tem uma linguagem. E então, essa coisa da certificação institucional é algo que gera confiança dentro desse sistema para outras organizações, enfim, instituições poderem, enfim, ter essa confiança e se abrir para trazer esse tipo de profissional para realizar trabalhos, etc. O processo de certificação ele começou em 84 e desde então ele vem evoluindo. Ele é um processo vivo que fica sendo continuamente revisado e ele tem evoluído bastante, porque a forma que foi naquela época, segundo as pessoas que foram certificadas na primeira turma que foi certificadas, é que o Marshall balançou o braço e falou assim: vocês estão certificados. E pronto. E o pessoal estava certificado. E ao longo desses anos, se percebeu uma questão importante. E aqui eu volto para quem está tendo o primeiro contato com a CNV, e eu quero dizer o quanto é fundamental, e isso tá dentro do processo de certificação, né? Uma expectativa de que se tenha um certo conhecimento antes de começar o processo, né? Ah, é que a comunicação não violenta ela é uma prática que convida para uma mudança de paradigma. Ela desafia muito das nossas estruturas de pensamento, a maneira que se organizou, o entendimento do mundo, das pessoas, dos coletivos. Eu quero aqui colocar uma impressão minha. Eu tive uma matéria, eu fiz dois mestrados, né? O meu segundo mestrado ele foi em ciências sociais e uma das matérias, a matéria central, pilar daquele mestrado, era sobre as várias escolas de pensamento que formavam um entendimento de sociedade e de ser humano. E cada escola ela tinha uma base teórica, ela partia de pressupostos sobre a natureza humana, e então cada uma dessas escolas tinha uma lente, um entendimento específico de quais eram os problemas e, portanto, quais seriam as soluções. E a gente está falando de escolas desde narrativa histórica, é, é, psicanálise, marxismo e várias outras, né? A antropologia talvez foi a mais moderna. E conforme eu fui me aprofundando na comunicação não violenta, que tem base na psicologia humanista, tem como um dos pilares o professor do Marshall Rosenberg, que foi o Carl Rogers, existe ali quase, para mim, existe mais uma escola dessas das ciências sociais que tem todo um entendimento de ser humano e de sociedade, e ela muda completamente com esse olhar o entendimento do que são os contextos que nós vivemos, quais são os problemas, quais são as causas, as origens dos desafios que vivemos como sociedade, como seres humanos, e, portanto, quais seriam as possíveis curas, transformações, soluções, etc. Então, tem algo de uma profundidade, uma amplitude muito grande nesse processo, e, ao mesmo tempo, é um processo que não é teórico, ele é profundamente prático. Ele transforma, ele impacta não só a maneira de pensar
mas a maneira de se perceber é quase que uma transformação identitária que acontece ao longo desse processo e ela continua acontecendo ao longo dos anos. Ela não tem um fim. Então não é que se chegou, se certificou e terminou. É uma coisa para a vida, é uma coisa para a vida toda, é um caminho, né, uma jornada de vida. E então isso gera desafios no sentido de como é que vai se certificar pessoas numa coisa que é tão profunda, tão ampla, como é que vai se avaliar? Não dá para fazer um processo que seja um modelo acadêmico, né? De provas, de testes e de passou na prova, está aprovado, sim, agora sua identidade está transformada e você é um outro ser. É uma coisa que é difícil de dimensionar dessa maneira. Então, ali tá dado um dos desafios do processo de certificação, e, inclusive, ele contém paradoxos em si, né? Ele não é algo que não cabe também um debate. A comunicação não violenta, ela convida a gente a transformar e profundamente humanizar a maneira que nós nos vemos uns aos outros. E isso significa conseguir transcender rótulos, os vários rótulos. Eu vou falar mais um pouquinho também, só lembrando aqui que a gente tem, né, as duas pontas do espectro, então, desde pessoas que ainda não fizeram curso de CNV e pessoas que já estão em processo de certificação, aqui nessa nossa turminha. Então, eu quero mencionar algumas coisas essenciais, como é, descrições que o Marshall Rosenberg fazia, de que esse processo ele é um processo que nos ajuda a criar um mundo onde a nossa percepção ela leva em consideração as necessidades de todas e todos e todes que estão nos nossos, que vivem nos nossos sistemas. Que nós sejamos afetados por levar em consideração com a mesma importância as necessidades de todos. E que a partir dessa consciência de se conectar com esse equilíbrio de importância, que nós vamos então tomar as decisões sobre quais são as estratégias que fazem sentido, que melhor cuidam, que talvez menos descuidam, né? Talvez não hajam estratégias perfeitas, mas a ideia, a atitude é desenvolver esse tipo de percepção. E ele também falou outra coisa na descrição dessa abordagem, que a CNV ela vem transformar sistemas de dominação. E ele falou um pouco sobre quais seriam esses sistemas de dominação, mas hoje inclusive desde o momento que ele criou a comunicação não violenta até hoje, se evoluiu muito a linguagem e o entendimento sobre quais são os sistemas de dominação em que nós vivemos. Se popularizou muitos conhecimentos que já existiam naquela época, mas não eram tão populares. Então, ter o entendimento de que são a nossa cultura, não significa, não se trata de definir certos grupos como bons e certos grupos como maus, mas como uma cultura, nós atribuímos valores diferentes de acordo com marcadores diferentes. Se a pessoa é do Globo Norte ou do Globo Sul, se ela é de um gênero ou de outro, de uma cor de pele ou de outra, se ela tem uma orientação sexual ou outra, se ela é de uma classe econômica ou outra, se ela tem as habilidades físicas X, Y ou Z. Tudo isso vai criando um sistema que é normalizado e internalizado e que permite a certos grupos atenderem livremente suas necessidades e a outros grupos não não terem esse mesmo acesso a atender suas liberdades, as suas necessidades, não ter essa liberdade de acesso. E aqui a gente está falando de estruturas que têm nomes. A gente pode falar de machismo e patriarcado, de racismo, de colonialismo, de classismo, de capacitismo, e todos esses ismos que vêm nomear e pelo menos visibilizar o que é que nós estamos tentando transformar, né? Então, tendo dito isso, quando a gente fala de certificar em uma prática que está procurando convidar uma outra consciência, integrar essa consciência, ela, ela apresenta um paradoxo, porque a gente também está, de alguma forma, criando separação. Tem os certificados e os não certificados. E como a gente consegue
sustentar esse paradoxo também com a mesma humanidade, não ficar preso em rótulos. Então, uma das coisas importantes de se colocar institucionalmente, o Centro de Comunicação Não Violenta, ele olha para essa certificação como uma validação e celebração de pessoas que estão se juntando a uma comunidade e que a instituição conseguiu até um certo grau ter um entendimento que essa pessoa ela conhece profundamente a comunicação não violenta, ela vive na sua vida a comunicação não violenta e ela partilha a comunicação não violenta. E esse compromisso, ele não é, ele é anual. Então, uma vez que completou esse processo de certificação, a cada ano a pessoa escolhe se ela quer continuar ou não pertencendo a essa comunidade de instrutores certificados, é uma renovação do compromisso. E aí tem uma série de questões que depois eu vou falar da parte do processo, as partes técnicas, do que isso significa, porque tem uns acordos que os instrutores certificados, as instrutoras certificadas assinam, que tem a ver com como uma certa ética de como cuidar, como proceder como representante dessa instituição, e a intenção da certificação maior, a intenção maior é de cuidar da integridade da comunicação não violenta como prática. Isso é uma das questões mais, essa é a intenção, o quanto essa estratégia de atender essa necessidade de cuidado é alcançada ou não, é uma questão de debate, de discussão, porque a gente tem, dentro desse mundo de instrutores certificados, pensamentos e comportamentos muito diferentes. E tem sido sempre um desafio isso, desde sempre, tem sempre sido um desafio. Então, para mim, é muito importante trazer essa questão, porque às vezes as pessoas como fala, transferem para esse processo e para essa estrutura ideias de outros campos, como se alguém que fosse certificado de alguma forma fosse uma pessoa que transcendeu, que é iluminada. E aí a gente já está reproduzindo paradigmas de dominação, onde existe algum tipo de guru, algum tipo de enfim, uma coisa que, inclusive, na minha perspectiva, na minha experiência, tem sido um ruído no grande objetivo que é replicar e compartilhar a comunicação não violenta, porque eu posso dizer que do meu processo como participante, como estudante e praticante desse processo, o que mais me inspirou eram os instrutores e as instrutoras que mais humanos pareciam e mais assim, eu via que eles eram imperfeitos e que eram acessíveis e que eu conseguia me ver sendo uma pessoa que também partilha a CNV com esse tipo de responsabilidade, fazendo o meu melhor e podendo me perder, né, também em alguns momentos dos princípios, dos valores e me reencontrar de novo, né? Então, esse paradoxo ele tá aí e ele é importante de ser reconhecido e ao mesmo tempo eu quero dizer o quanto na nossa jornada a gente percebe, a minha e da Sandra, a gente percebe que o momento da certificação ele apoiou em conseguir penetrar em certas esferas da nossa sociedade, institucionais principalmente, que ficam mais tranquilizadas e aliviadas quando elas veem, tá, tem essa certificação, então a gente se abre, então é sério esse trabalho, então tem uma interpretação. E eu quero dizer que isso não foi a única experiência. A gente teve muita experiência como não certificados trabalhando também no espaço institucional com muito impacto. Então, não é que isso é necessário. A certificação ela não é algo necessário, ela é uma escolha que é muito individual e é muito importante nessa jornada, cada uma e um que escolher em algum momento seguir nessa jornada, realmente ter uma clareza interna, um entendimento interno, uma forma precisa de saber qual é o motivo que está me levando a querer essa certificação, para estar em integridade e compreender.
dentro dessa complexidade, essa escolha, né? Essa escolha com integridade. Eu quero pausar aqui, falei um monte, eu quero pausar e checar se está tudo bem. Queria pedir um joinha, se sim, se até aqui está tudo bem. Se alguém tem alguma coisa assim que ficou perdido no meio do que eu estava falando até aqui e gostaria de me fazer uma pergunta nesse momento de esclarecimento, eu posso esclarecer. Acho que nesse momento está tudo certo. Tá bom. Obrigado pelos joinhas, me tranquiliza bastante aqui. Ah, a Sandra tem algo para dizer. Deixa eu... É, na verdade, não é uma pergunta, mas acho que, não sei se você já ia falar isso, mas só para acrescentar que a CNV ela é um conhecimento aberto, né? Então, as pessoas não é a certificação que te autoriza a compartilhar a comunicação não violenta. Então, tem muitos instrutores não certificados, aqui no Brasil, inclusive, né, que fazem um trabalho muito bom, muito importante, da minha percepção. E às vezes eu também já encontrei aí pelo mundo pessoas que são certificadas e que, na minha interpretação, eu não conseguia entender direito por que que aquela pessoa tinha aquele certificado. Só para dizer, né, que a certificação, como qualquer talvez outra área de conhecimento, é um processo que é como em tudo, né? Alguém escreveu aqui, qualquer área de certificado é um processo desafiador, eu entendo. Você avaliar ou dizer quem pode, quem não pode, ou quem tem esse certificado, quem não tem. Então, esse processo de certificação, ele também é assim, ele é, talvez ele, a intenção é cuidar da comunicação não violenta e desse conhecimento de como ele é partilhado, mas também é um processo imperfeito, então nem sempre isso garante, né, tudo isso. Então, apenas queria comentar isso. Muito bem. Isso aqui a Andrea colocou, né? Como em tudo, está muito mais Uhum. relacionado com intenções, responsabilidade, compromisso, autorresponsabilização, ética. Pois é, todos esses elementos. E E tem algo também de que nós estamos tentando, no processo de certificação, da melhor forma possível, mensurar uma coisa que, em grande extensão, não é tão mensurável assim. Ela é difícil de mensurar, ela não é algo fácil de mensurar. Então, eu fico sempre com um- uma vontade de manter isso num nível consciente, de que o processo em si ele não é tão fácil de ser tão definitivo, né? E eu também quero dizer que explicitar esses conflitos que existem em termos de entender se a pessoa é ou não é certificada, o grau de integração que ela tem dos princípios da comunicação não violenta é muito questionável também, porque a comunicação não violenta em si, na nossa experiência, no que a gente tem visto ao longo de 15 anos, eu nem me apresentei, né? Eu comecei falando e nem todo mundo me conhece. Eu vou falar um pouquinho, eu vou me apresentar bem curtinho, assim, 2 minutinhos. Mas eu quero dizer que ao longo já faz mais de 15 anos, né, que nós estamos nessa jornada, o que eu tenho percebido é que a comunicação não violenta, ela contém dentro de si meio que uma indicação, uma direção de uma desconstrução das identidades e dessa questão do privilégio e da a possibilidade de que, de uma certa perspectiva de privilégio, eu posso não estar percebendo a realidade da outra pessoa. E nesse não perceber, eu posso estar reproduzindo dores sistêmicas nessa pessoa, ou nas pessoas, ou no meu entorno, sem eu me dar conta, e, e vai requerer um trabalho de desconstrução de mim mesmo, da minha percepção, da minha identidade. E isso não necessariamente é algo que é automático só tendo a CNV como conhecimento. E a gente tem visto como é importante entrosar a CNV como
container, que outra palavra que seria em português, talvez, para container? Como um receptáculo, não é um receptáculo, eu não sei, como uma forma de enquadrar processos e conversas e A práticas base, talvez. com mais compaixão, com humanização, mas que traz essa desconstrução que existe mais em campos de teoria e pensamento críticos, que desnormalizam coisas que estão muito normalizadas nas nossas sociedades e visibilizam as estruturas que, por serem normalizadas, não são vistas, né? Então, eu, por exemplo, entrar em contato com as dimensões da minha branquitude, da minha masculinidade, da minha cis-heteronormatividade, como isso afeta o meu estar no mundo, o meu impacto nos outros, e como isso também me ajuda a me conscientizar de que construção de mundo que eu quero contribuir, quais são as ações coletivas que eu quero participar e contribuir para criar uma sociedade que cuide, aí sim, das necessidades de todas e todos e todes igualmente. Então, esse tipo de conscientização, ele nem sempre emerge apenas do ambiente da CNV. Na verdade, tem grandes conflitos dentro do mundo da CNV sobre essas questões, e eu quero dizer que isso faz parte um pouco do que a Sandra também trouxe, né? De que não existe uma garantia de uma forma de ver e de pensar. Então, tem a influência da CNV, sim, mas tem a influência também da história da pessoa, de onde ela vem. Então, por exemplo, muitas das conversas que nós temos com os estadunidenses ou com os europeus, às vezes são difíceis porque eles não têm ideia do quanta falta de acesso tem a CNV e a certificação aqui no Brasil, por exemplo. O quanto isso pesa para muitas pessoas, por exemplo, não ter o inglês fluente ou ser uma pequena fortuna que precisa investir para viajar para os retiros de certificação ou para interagir com um assessor, né, uma pessoa que vai, um orientador, uma orientadora que vai apoiar fora do Brasil. E isso tudo é um trabalho que tem a ver com conseguir fazer a ponte, criar entendimentos através dessas identidades. E, enfim, isso é uma conversa muito mais ampla. Eu quero voltar para falar da certificação, mas antes disso, uma breve apresentação. Então, eu me chamo Yuri, é meia hora depois, né? Eu me chamo Yuri, prazer. Eu estou aqui no mesmo espaço com a Sandra, que está aqui nessa telinha aqui do lado. Então, estamos no mesmo espaço. Sandra e eu somos parceiros de vida e de trabalho. A gente é casado há 25 anos e vem trabalhando juntos esse tempo todo. E desde 2010 a gente tem atuado com a comunicação não violenta por todo o Brasil, em várias instâncias na nossa sociedade, governo, setor privado, ONGs, movimentos sociais, projetos sociais. A gente tem tido uma experiência bastante transversal na nossa sociedade e, além do Brasil, a gente teve experiência em outros 14 países e que vai já subir para mais dois países novos entre esse ano e o ano que vem. E eu quero dizer que também nos tornamos consultores da ONU, das Nações Unidas, em 2023, e a gente já teve a oportunidade de atuar em projetos dessa organização que para nós têm sido muito significativos. E eu me certifiquei em comunicação não violenta em 2020, se eu não me engano, foi isso, né? Acho que sim. 10 anos depois de estar partilhando a CNV. Já estava partilhando a CNV com a Sandra por 10 anos. O meu processo ele durou aproximadamente 5 anos, foi isso, né? Acho que Acho que foi foi menos que sim. Ah, não, menos, acho que foi uns porque a 5 anos. gente começou Acho que junto. foi isso. Acho que foi isso. Então, foi, foi em torno de uns 5 anos, e principalmente porque eu não tinha muita pressa com esse processo. Eu estava muito ocupado com os Acho que projetos foi e um os pouco trabalhos que a menos gente de, estava de fazendo. cinco, Menos que mas 5. Tá, talvez tenha começado só então. ver essas datas A direito. gente não lembra da data de início. A Sandra começou junto comigo e ela tá para terminar o processo de certificação dela, e o motivo, e isso é uma coisa importante de saber, é exatamente, isso é parte do que eu vou descrever aqui do processo. Tem a ver com, faz parte do processo
a relação com o seu orientador ou orientadora, e às vezes a relação ela é harmoniosa e super alinhada, e as coisas acontecem de uma forma mais produtiva e fluem melhor, e às vezes não. E aí tem as providências, as possibilidades de mudar de orientador a orientador. O que eu estou chamando de orientador a orientador é o melhor nome que eu encontro em português, mas no inglês se chama assessor. Assessor seria uma tradução literal, seria avaliador, avaliadora, mas isso Hum. em português, né? Em inglês tem é diferente de avaliador, tem um entendimento mais amplo. Mais de orientador do que de avaliador, né? É, Tem algumas perguntas ali, mas você esqueceu também de falar sobre a sua posição, que você parte do CNVP. certo. Então eu vou falar só disso também. Eu hoje faço parte da governança do Centro Internacional de Comunicação Não Violenta. Eu faço parte de um círculo de governança, um corpo de governança que se chama PRC, Programs Resource Circle, é o Círculo de Recursos para Programas, que cuida dos IITs, dos IITs, são os intensivos internacionais, da aprovação das equipes, principalmente com olhar para diversidade, equidade e inclusão, e também da educação continuada de instrutoras e instrutores certificados, também com olhar de equidade, de diversidade, equidade e inclusão. E é uma posição voluntária, é um mandato eleito, então eu fui eleito dentro, eu e mais 4 colegas, e fomos eleitos por essa comunidade mundial de instrutores certificados, que são em torno de 900 hoje, em torno de 65 países. Ahn, Tem algumas perguntas. algumas Você tem perguntas, vamos dar uma olhada nas perguntinhas aqui, aí eu vou falar do processo em si. ali, né? Lilian, você poderia trazer. Será que você me ajuda com a leitura da Quer que eu pergunta, que é leia? mais fácil para mim? Eu abro aqui ou eu Pode falo ser? daqui mesmo? Pode ser. Então, a Lilian está perguntando: você poderia trazer alguns exemplos de contextos em que ser certificado contribui para penetrar mais em ambientes institucionais e exemplos de instituições às quais podemos levar esse conhecimento sem certificação? Conhecer os vieses inconscientes, os nossos ângulos mortos, permitir estar em contextos desconhecidos e até desconfortáveis, com abertura, curiosidade. Acho que era um comentário de uma fala, né? E em Portugal é igual também, o acesso, a dificuldade de acesso. Acho que é disso que ela está falando, do idioma tal. Opa, aqui, abriu. Então, eu quero dizer que nós tivemos bastante acesso a trabalhos institucionais, tanto de governo quanto no setor privado, antes de sermos certificados. Então, eu quero deixar muito claro que isso não foi uma barreira para a gente, ahn, pelo menos por um bom tempo. Eu não estou lembrado da gente ter uma situação Não, teve. onde perguntaram se a gente era certificado e aí não quiseram contratar por causa disso. Não, teve mais dificuldade. Tinha uma prefeitura uma vez que, Uhum. tendo esse documento de certificação, era muito mais fácil conseguir fechar um contrato, por exemplo, com uma prefeitura. Eu lembro disso especificamente, que tem certos órgãos ou instituições que valorizam o que é importante você mostrar alguma credencial, alguma coisa nesse sentido. Mas teve outras prefeituras também que não pediram nada, né? Então, enfim. Isso principalmente numa fase inicial, onde ainda não existe muito a certificação no país, então fica muito mais aberto também esse campo. Mas também eu quero dizer que a, a gente já ouviu de clientes que estavam entrevistando vários possíveis instrutoras, instrutores ou empresas, né, que fazem esse serviço e ficaram muito surpresos de saber que uma das empresas se apresentou como trabalhando com CNV, e aí na hora da entrevista, a pessoa começou a falar que não, que CNV já nem se usa muito esse termo mais, se usa só
um outro termo lá, e que o que eles fazem é uma metodologia própria. E aí se vê qual é o problema de ter um campo que não é regulamentado, não tem nenhum tipo de regulamentação, e por acaso a pessoa que estava entrevistando era uma pessoa que já estava há anos estudando CNV e sabe muito bem o que é CNV. Então ela estava numa posição para poder entender imediatamente que aquilo não era o que eles estavam procurando. Mas se fosse uma pessoa completamente sem conhecimento, ela poderia fazer a contratação, e é uma coisa que complica um pouco, né? Assim, traz um ruído no meio desse campo, que não ajuda a manter um enquadramento bem evidente do que é, o que não é comunicação não violenta. E aí a certificação, ela começa a trazer um pouco mais dessa confiança para certas organizações que passam por essas experiências de quase serem enganadas, ou alguma coisa nesse sentido. Isso gera um alerta maior e ficam assim querendo, não, agora a gente só quer certificado, né? Senão a gente não sabe o que. Então pode trazer uma segurança isso. Uma coisa que eu acho que é, é uma coisa que a certificação faz diferença, né, na para mim, especialmente, que eu fiquei, tipo, esses 10 anos em processo de certificação, é uma certificação que está durando um tempão, que tá mas que algo que está me movendo a querer finalizar isso, agora, nesse momento, finalizar, retomar isso, né, é a questão de que, sendo instrutor certificado, a gente tem a nossa voz, ela é ouvida pelas instituições internacionais, ou pela instituição, pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta. Então, a gente pode, por exemplo, votar ou se candidatar, né, eleger pessoas que vão fazer parte da instituição, internacional de comunicação não violenta e influenciar em como a comunicação não violenta é difundida ao redor do mundo, aumentar, por exemplo, o número de pessoas, no hemisfério sul, são 950 instrutores certificados no mundo. No hemisfério sul, você tem esses dados? É super Nós pequeno temos o em torno número. entre 1% e 2%. Entre 1 e 2% no Não, hemisfério, não, não. na América Latina. Menos de 5% no hemisfério sul. Na América Latina, entre 1% e 2%. Isso. Então, América Latina, 1 e 2% dessas pessoas. Quer dizer, as nossas vozes do Brasil e de outros países da América Latina basicamente não chegam nessa instituição que se propõe a cuidar, falando de como a gente atende às necessidades de todos, né? Então tem alguma coisa, e isso para mim está sendo um motivador, e também essa ideia, essa vontade de apoiar a certificação de outras pessoas aqui no Brasil, de como a gente pode trazer mais a nossa voz para esse cenário internacional, onde a voz de pessoas do hemisfério sul em geral, mas da América Latina e do Brasil é praticamente inexistente, vamos dizer assim, né? E que tem coisas muito valiosas e importantes a contribuir num cenário internacional. E contribuir com a comunicação não violenta e com como a instituição se organiza também, né? Então, isso é um ponto que para mim é muito relevante compartilhar aqui. Posso passar para você de volta? Sim, pode. Eu vou compartilhar aqui um link. Tem mais algumas. eh, a Andrea também está perguntando. Sim, nos IITs, nos retiros internacionais, também só instrutores certificados é que podem participar, né? Porque são instrutores. Então, tem várias eh, questões de você ter a certificação que você começa a ter mais influência num cenário internacional, ou ser convidado para ir participar de eventos internacionais, para dar cursos, como o Yuri já foi convidado agora. Esse ano vai para a Alemanha, no início do ano que vem para a Índia, já foi para o México, para E onde no mais? ano que vem vai para a Colômbia Para também. Colômbia também, então para esses retiros internacionais, né? A Ive acho que está querendo falar. Pode falar, Ive.
Falo agora ou o Yuri quer continuar, depois eu falo como que é melhor? Pode? Pode Tá. falar agora. Então, até a respeito disso, eu queria fazer uma colocação que recentemente eu estava organizando com uma outra pessoa que também estuda, pratica CNV há algum tempo, uma pequena sensibilização a respeito, algo para tratar do tema, e foi submetido para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E daí eu vi de uma juíza assim, mas CNV, assim, que formação, né? CNV não tem nem como comprovar se tem uma formação ou não, tal. Então isso eu fiquei bem incomodada assim com a fala, né? Porque para mim a CNV é algo contínuo, né? Algo continuado. Então eu estou continuamente estudando, independente do e praticando. Independente do que eu apresentei ali de cursos ou trabalhos feitos, né? Então, por isso também o meu objetivo de estar aqui, de seguir com essa questão, porque infelizmente tem algumas instituições que são muito rígidas e engessadas, e que uma certificação como essa abre portas, e enfim, você tem que chegar comprovando mesmo, documentalmente, que tem algo assim, né? Então, por isso de estar aqui, daí eu achei interessante trazer, que eu acho que é algo relacionado a essa pergunta. Obrigado, Ive. Isso, e então, esse é um dos exemplos, o que você está trazendo é um dos exemplos que tem a ver com esse ecossistema institucional, e ainda mais quando a gente está falando de instituições públicas, onde se criam procedimentos internos para cuidar da gestão dos recursos públicos e que as pessoas são responsáveis depois por justificar se elas aprovaram uma certa coisa, né? A execução, os resultados, tudo cai como responsabilidade para a pessoa que está com a função daquela aprovação. Então, tem uma série de mecanismos de cuidado e de proteção e, e que a gente realmente percebe uma tensão nesse campo de como essas instituições podem, de fato, ter uma sensação de segurança, de que elas estão conseguindo proteger os recursos públicos, de que as pessoas, não é nem a instituição, porque é a pessoa que está executando políticas que existem ali. Não é uma decisão da pessoa, são políticas que foram estabelecidas normalmente por ter ocorrido situações onde os recursos foram parar em alguma coisa que não gerou os resultados esperados, assim, teve impactos negativos. Então, vai se criando esses mecanismos de proteção. E é paradoxal também, porque os mecanismos de proteção, eles não são perfeitos, porque a pessoa às vezes pode ter todas as credenciais e ainda assim executar entregar uma coisa abaixo daquilo que a instituição gostaria. E ela pode não ter nenhuma credencial e trazer um impacto transformador incrível. Então, é um paradoxo que a gente vive nesse campo e é uma das coisas desafiadoras. Eu lembro da gente ter contratações que aconteceram porque nós tínhamos tido a sorte de acessar algum espaço institucional e a gente pôde ter uma carta de recomendação, né, um atestado de capacidade técnica, uma coisa mais oficial, que outras instituições puderam então se apoiar, né, quando não tinha a certificação e falar assim, esse pessoal já fez um trabalho que essa outra instituição gostou, achou bom, e aí é possível replicar. Mas dar aquele primeiro passo sempre é um desafio. Para eu poder ter o atestado de capacidade técnica, eu preciso ter passado por algum trabalho que me abriram a oportunidade de eu poder dar esse primeiro passo. Enfim, é um campo importante de conversa. Falar eu quero falar do processo de certificação. Eu estou um pouco preocupado com o tempo, porque isso é uma conversa que. E eu quero dizer assim, a intenção é de ter mais sessões, assim, a cada tanto tempo, de poder conversar sobre essas questões mais. Um dos desafios que nós estamos vivendo no centro hoje é que eu faço parte de um coletivo, não é um coletivo, mas é uma parcela dos instrutores que entendem que diversidade, equidade e inclusão está ligado ao coração da prática da CNV e da partilha da CNV, se nós queremos criar um mundo onde todas as necessidades de fato importam.
E tem outras pessoas, e normalmente são pessoas também de outra geração. Eu não estou querendo aqui dizer que outra geração não compreende essas questões, mas a tendência é que tem alguma coisa, uma diferença muitas vezes de ser de outra época, outro tipo de pensamento, e entendem que não, CNV basta. E a gente tem agora um processo de implementação de um corpo de governança que vai cuidar de diversidade, equidade e inclusão no Centro Internacional, e essa implementação está sofrendo uma resistência desses instrutores e instrutoras mais antigos, que dizem que isso não é CNV. E isso está sendo um desafio muito grande. Aí vocês conseguem ver como, para certos contextos, só o certificado não é suficiente. Para certos contextos e trabalhos, é muito importante eles saberem que a instrutora, o instrutor que eles estão querendo contratar, também tem entendimento de relações de privilégio e poder, de diversidade, equidade e inclusão, essa sensibilidade e esse paradigma está integrado com a CNV. Vou parar por aqui e vou falar um pouco sobre o processo. Tem alguma pergunta importante que eu estou pulando? Não só, então, gente, tem mais comentários aqui da Ana Margarida. No tribunal onde eu trabalho, contratamos também por notório saber, não só por diplomas. Perfeito, perfeito. E aí também ela comentou que acredito que essas divergências são de ideologias e não de idade. Vamos lá, eu quero falar um pouco do processo de certificação. Vocês estão Ah, entendendo? Acho que o fato de que a gente está distribuindo mais tempo para falar sobre o espírito e o paradigma da CNV, os paradoxos que existem nisso, é- não é à toa. Toda vez que eu e a Sandra falamos de certificação, a parte técnica e de passo a passo, ela é, ela é menos importante de qual é o enquadramento que se faz disso para a gente, né? Assim, esse é o nosso entendimento, de que olhar para isso só como um passo a passo pode facilmente desvirtuar a mudança de paradigma que a CNV convida. Então, todas essas etapas, todos esses passos, é tão importante trazer esse cuidado, essa preciosidade de o que é que essa abordagem está nos convidando, e está convidando a transformar no mundo. E aqui eu quero dizer que a gente vive num mundo muito, muito sofrido, tem muita violência e muito sofrimento, e as pessoas não estão sendo vistas e cuidadas, escutadas de uma forma cuidadosa. E essa abordagem, ela é um convite para abrir os olhos para isso e para distribuir os recursos de uma forma equitativa e digna e de uma maneira que as pessoas possam ter suas necessidades atendidas nesse mundo. Então, não é à toa que nós estamos só agora chegando na parte técnica, tá bom? E que não é nem tão técnica assim. Vamos lá. O processo de certificação, ele tem 6 etapas. Eu vou compartilhar com vocês o link da página do Centro Internacional, que eu pus na tradução para português, mas é português de Portugal, e eu quero dizer que são traduções automáticas, acho que não tem português brasileiro aqui. não. Não tem brasileiro. E eu quero também dizer que a tradução automática, então muita coisa está traduzida, tem coisa que está esquisita ali na tradução, tem palavras que não fazem sentido, então só para levar em consideração. Se você entende inglês ou outro idioma, pode escolher lá no topo da página qualquer idioma desses de tradução. O inglês é o original, então se quiser pôr no inglês, fique à vontade. Mas é muito material, não precisa olhar agora, tá? Eu vou passar por algumas coisas aqui, depois vocês podem investigar mais. Então, a primeira coisa importante de falar é que a expectativa é que esse processo de certificação dure de 3 a 5 anos, é a média, né? Em casos raros, ele dura menos do que isso, e aí tem condições muito especiais e específicas, quando não é um erro burocrático. Mas eu quero dizer que o normal é 3 a 5 anos e às vezes mais. E, e a forma desse processo se dá, existe uma expectativa de que se tenha uma certa experiência antes de começar de poder se inscrever, né? Então, na pré-inscrição, tem toda uma etapa de entendimento do processo. Então, ali tem um convite
para a pessoa ler o que se chama CPP, que é um dos documentos que está ali nessa página. E vocês procurando, descendo um pouquinho, eu vou passar aqui o link do CPP. Um minutinho. Então, só para comentar que tem uma pergunta ali da Val, né? Qual é a contrapartida do Centro Internacional para a pessoa certificada? Acho que eu ouvi o Yuri falar de uma formação. Então, não existe uma formação. Isso daqui Não. não é um curso que você faz para se certificar, não tem uma formação ou um curso, e o processo é esse que o Yuri está explicando agora. Estou tentando abrir o link do. Ah, tá aqui. Esse é o link, eu vou passar para vocês. Ele é um documento extenso. Depois vocês veem. É o CPP, que significa Certification Preparation Packet. Então, nesse processo na pré-inscrição, tem um convite da candidata, eles chamam de candidata ou candidato à certificação, a pessoa que se inscreve no processo de certificação e fica esses anos todos fazendo esse processo. Eles chamam de candidato. No Brasil não é essa terminologia, eu nem sei que termo faria sentido. A gente vai criando aqui a linguagem conforme a coisa vai acontecendo. Mas o convite ali é da pessoa se familiarizar com todo o processo. Olá, Silvio, quanto tempo? Olá, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo, querido. Obrigado. Então, o convite da pessoa se familiarizar com todo o material nesse processo de pré-inscrição, dela também ler o acordo de instrutores certificados e ver se ela está disposta a assinar o término, se é algo que ela gostaria. Término, né? Você falou o término? O término da certificação precisa assinar Assinar esse um termo, acordo certo. de instrutores certificados e você precisa Uhum. ver se tem alguma coisa que não funciona para você ali, então talvez esse processo não seja para você. Ah, e aí tem várias questões que eles convidam a considerar, que tipo de certificação você gostaria de fazer, se é individual ou se é coletiva. Tem surgido muito um movimento e um entendimento de diversos grupos que entendem que certificação coletiva, ela tem, de alguma forma, ela cria mais apoio, mais oportunidade de troca, de aprendizado conjunto, acessa mais a inteligência coletiva. Então, isso é uma coisa um pouco mais recente, que tem iniciativas com essa característica coletiva. E também dentro desse processo é o momento de busca de um orientador ou orientadora, que eles chamam em inglês de assessor, né, de assessor. Assessora, a gente tem chamado em A gente tem português, né? achado Eu legal de até traduzir como subversivo. assessor, né, e assessora, é alguém que ajuda, né, alguém que ajuda. Pode ser um termo legal para a gente adotar para o português também. E encontrar uma pessoa com quem você se alinha, ou que você tem acesso. Tem umas questões ali, né? Hoje em dia não tem nenhum assessor aqui no Brasil. E acho que nem Não que tem fala nenhum português. assessor na América Latina. Que fala português, acho que era só a Silvi que Que não fala aceita português só mais. tinha a Sylvie, que é uma pessoa que vive, ela é suíça, Não e fala ela decidiu parar com essa atividade, né? Não é mais acesso. Não é mais assessor, pelo menos está pausado esse tempo. Então, fazer essas escolhas, isso tem sido uma das barreiras aqui no Brasil que a gente está devagar se movendo na direção aí de sanar. Eu sou um primeiro assessor in training, um assessor em treinamento, e dentro de um certo período, quando se concluir esse processo, eu vou poder, então, apoiar pessoas aqui no Brasil no seu processo de certificação,
que vai criar mais acessibilidade, mais facilidade para esse processo acontecer aqui. Mas nessas considerações, muitas vezes precisa parar para pensar. Se eu vou escolher, se eu falo inglês, ou eu falo alemão, ou eu falo, sei lá, japonês, chinês, e eu vou fazer com alguém nesses países, é, eu preciso parar para pensar, será que eu consigo sustentar esse processo, né? Que esse vai ter, eu vou precisar em algum momento me deslocar fisicamente para algum lugar, eu vou precisar conversar tudo isso com a pessoa Esses são os como participantes, você está co- dizendo, não como como acesso, candidato. certo. Quando eu digo eu, estou É que falando, você estava falando de quando você, aí eu estou no continua. lugar de vocês. Quando eu estou considerando me certificar, eu vou A precisar ver pessoa que que está. custos que isso vai envolver. E então, tudo isso no processo de pré-inscrição. Quando eu encontrei uma pessoa que quer me apoiar, que eu quero trabalhar com essa pessoa, que tem alinhamento, que eu vejo que vai ser um processo sustentável, que a metodologia, o processo, talvez tudo, também essa questão da sensibilidade, isso eu digo para vocês, muito importante alinhar essas coisas antes, né? A sensibilidade em relação a relações de poder, a privilégio, todas essas questões ficam muito pesadas ao longo do processo. De início não parece que vai ser nada, mas ao longo do processo começa a virar um conflito ético e isso pode se tornar um problema, a ponto de não conseguir seguir e querer procurar uma outra pessoa. Então, tem essas questões. Eu estou vendo a sua mão, Sandra, só vou concluir aqui, tá? Uhum. Então, uma vez que alinhou, aí vai passar para o processo de inscrição. E aí o processo de inscrição ele tem um pré-requisito. Você precisa ter completado 20 dias de treinamento com instrutores certificados antes de poder se cadastrar no processo. Esse é um pré-requisito que existe. Então, 20 dias, o dia de treinamento, ele é considerado entre 6 e 8 horas de instrução. Tudo isso está escrito no material que eu passei para vocês. Vocês não precisam agora tomar nota de detalhe, mas é para vocês terem uma ideia. Tem uma limitação, uma restrição em relação a quanto desses dias podem ser pode ser online, até 30% pode ser online apenas, 70% precisa ser presencial, e isso também é uma coisa difícil. Se a gente tivesse 100 instrutoras e instrutores certificados aqui no Brasil, seria uma coisa fácil. Vocês conseguem entender onde a acessibilidade vira uma dificuldade, um problema? E eu quero dizer que a nossa intenção é chegar nesse cenário aqui no Brasil, de ser fácil. Mas, mas no momento, a não ser que tenha um IIT aqui, é mais difícil, fica mais difícil, né, acessar. Vamos lá, você quer falar uma coisa? Não, o que eu queria comentar é que o processo de certificação, o Yuri comentou desse processo comunitário, que muitos dos assessors têm feito isso assim, e também é uma forma que o Yuri está pensando como seria como fazer, que seria dessa maneira, né? Que essa, para mim, tem sido, desde que eu mudei de assessora, tem sido um processo gratificante de estar com outras pessoas, de estar participando de um grupo, de uma comunidade que está mais afinizada e, e se apoiando de um jeito mais comunitário e coletivo. Então, esse grupo onde eu estou agora são pessoas que falam espanhol. E para mim está sendo muito mais interessante do que quando eu estava com o pessoal que falava inglês. Não é necessariamente por causa do idioma, nem por causa da cultura, mas da maneira como está estruturado o processo de certificação, mais comunitário. Então, para mim, está sendo muito significativo isso. Então, é um processo de aprendizado também, e de autodescoberta e de aprofundamento. Não é apenas uma coisa burocrática de ir me certificar ou o certificado vai ser útil para eu conseguir trabalhos ou não, mas também um processo de autoconhecimento, de investigação, de aprofundamento, de aperfeiçoamento da prática de CNV, da vivência e também da partilha. Então, esse é um ponto interessante da certificação também. Não é um curso, não existe curso ou formação, mas tem esse ambiente onde você participa junto com outras pessoas que estão nesse processo também, né? E isso em si traz muito aprendizado. Então, só queria complementar isso.
Aqui tem algumas perguntas. Sim, aqui a Ana Elisa perguntou se então o IIT não contabiliza nessa carga horária, certo? Ela contabiliza sim. Inclusive é um dos momentos onde se tem da maior concentração de horas de uma vez, assim, né? Que é possível ter. O IIT costumava ser um pré-requisito e não é mais, mas ele é fortemente recomendado como experiência, e na ausência de IITs, se recomenda ter experiências semelhantes de participar de imersões de múltiplos dias com grupos maiores, enfim, tem uma série de recomendações ali nos documentos. No processo, eu estou vendo que algumas pessoas, eu espero que eu não estou desanimando as pessoas, mas eu estou vendo aqui que a Elizabeth até saiu. Não foi, quem foi que saiu? A Elizabeth e a Ana Margarida saíram. É importante isso. Eu acho importante se dar conta de é para mim ou não é para mim, Ou nesse porque momento, né? ou nesse momento, ou às vezes a expectativa é desalinhada do tipo de compromisso que se requer, né? Porque às vezes pensa assim, é um curso, eu vou fazer ali um curso de uns meses e eu vou sair com o diploma, e essa expectativa ela é muito desalinhada com o que é esse processo, né? Então é muito importante se conectar e ver, e pode ser que seja isso mesmo, coisa de momento, não é agora, é depois, tal. Então, na inscrição, vai ter uma série de coisas, tem que montar o que se chama de portfólio, que tem uma série de passos e documentos que precisa fazer, então precisa, enfim, criar ali os dados pessoais, né, os dados pessoais, a lista de treinamentos de comunicação não violenta, que aí vai ver, né, quantas horas, com quem foi o treinamento, a data, que tudo tem que ser muito bem organizadinho. Aí tem que ter uma carta de intenção, e isso aqui é um ponto super importante, assim, de realmente parar para pensar até que ponto eu estou sendo movido por um automatismo sistêmico de que tudo que eu fiz na vida eu fui atrás do diploma, então eu estou vindo aqui vir atrás do diploma. E se questionar isso não como uma autocrítica, mas assim, talvez investigar que outras camadas que eu posso acessar que podem ser mais intrinsecamente motivadas do que extrinsecamente motivadas, né? De não ser uma coisa que é uma exigência do meu sistema, mas mais por que eu quero abraçar essa jornada para minha vida? E eu quero só mencionar rapidamente que uma das coisas que mais me tocou para isso, e isso é bem no início da nossa jornada, é um instrutor certificado que tinha sido monge por 8 anos. E ele falou para mim assim que para ele a coisa que mais se assemelha à escolha dele de ter escolhido né, se certificar e caminhar isso com uma caminhada de vida, comunicação não violenta, a coisa mais parecida foi essa coisa de escolher ter sido monge e viver num monastério durante 8 anos. E Mais ou eu menos. achei, Ninguém precisa viver no monastério, né? Mas virar um celibatário, uma celibatária. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero é um dizer que compromisso de vida, alguma coisa era o assim. que eu me conectei, eu não me conectei com essa parte aí, mas o que eu me conectei com o que ele falou foi da profundidade da escolha, de onde ela está vindo. Uma coisa me pareceu tão bonita e inspiradora de realmente uma missão. Eu estou aqui numa missão aqui de trazer no mundo uma influência transformadora. Eu quero ser isso, eu quero caminhar isso, eu quero fazer isso. Enfim, eu gostei disso, eu queria compartilhar com vocês. Isso é uma forma de pensar, tem 15 mil formas de entender o que significa isso para cada uma e um. Bom, e aí depois, muitas pessoas se preocupam com as taxas, né? As taxas, quanto custa? Quanto custa? E eu acho importante se preocupar com quanto custa, porque afinal de contas, né, esse é o mundo que a gente vive. Mas as taxas estruturais do processo, elas tem taxas para o momento de inscrição, do pré-assessoramento ou pré-avaliação, que é um nome, avaliação não é um nome que eu me conecto em português, mas essa é uma tradução literal, e aí do momento de assessoramento ou avaliação, e aí o momento final de certificação. Cada um desses tem uma taxa que varia ali.
É uma escala que é proposta, mas tudo isso é conversável com a sua assessora ou seu assessor, e aqui tem um cuidado muito grande de entender que acessibilidade é uma coisa muito importante nesse processo, de que dinheiro não seja uma barreira. Então, tanto se estimula a pensar formas criativas para quem esses valores, por exemplo, não funcionam, né, de como fazer eles funcionarem, mas sempre de equilibrar as necessidades, né? Tanto de acessibilidade de quem vai fazer, quanto de sustentabilidade da assessora ou assessor que vai investir tempo e dar atenção, né, para a pessoa nesse apoio. E por outro lado, para pessoas que têm abundância de recursos, o convite é contribuir no topo dessas faixas ou a mais, ou acima. E a gente tem visto ao longo dos anos muitas pessoas podendo e querendo contribuir muito além, né? Uma vez eu vi uma definição de que uma forma de engajar, né, com dinheiro e com o que a gente quer ver no mundo é pôr mais dinheiro nas coisas que a gente quer ver no mundo e pôr menos dinheiro nas coisas que a gente quer ver menos. Então tem algo disso também, né? Quem pode fazer isso Só também. faltou você falar da carta de recomendação, que para começar você precisa pedir uma carta de Isso, recomendação para um instrutor certificado e ter um assessor que te aceite. isso, E aí exato, começa todo esse processo, tem o pagamento dessa taxa e tem uma exato. dúvida aqui da Larissa também, que é, fiquei com uma dúvida. Hoje vocês poderiam nos assessorar durante a inscrição, mas a avaliação seria feita pelo treinador? Enfim, tá essa dúvida aí. A gente não vai dar conta de cobrir tudo que era para cobrir dentro do tempo. Mas talvez não precisa detalhar tanto, Talvez não ou precisa talvez a detalhar gente tanto. vai fazer outros encontros, né, também. Podemos fazer mais encontros. É, nós, tá, eu vou Esse primeiro, projeto eu é vou bem- rapidamente completar o processo, só comentar um pouquinho sobre cada etapa e depois responder essa pergunta e ver se a gente se ficaram penduradas outras perguntas significativas para hoje. Mas só tranquilizar todo mundo que a nossa intenção é fazer mais sessões de conversa e de informação. Então, Posso já falar sobre as próximas sessões também? Deixa para o final. deixa Tá, eu concluir aqui só, tudo bem? Só para eu não me tá, perder tá. no... Tá. Então, depois de... Então, isso. Então, precisa ter essa carta de recomendação. Isso, de novo, é uma questão de acessibilidade. É, e aí, a recomendação é do instrutor certificado ter tido algum tipo de experiência contigo, de te ver participar em alguma coisa, ver como é que você engaja, ter algum senso de poder escrever com fatos observáveis, ahn, alguma coisa sobre você que diga assim, eu tô vendo essa pessoa genuinamente buscando essa caminhada. E aí, como a Sandra falou, encontrar um assessor que vá te aceitar e que vá querer trabalhar contigo. Depois disso, entra a terceira etapa, que começa a preparação para assessoramento ou para avaliação, que varia de 3 a 5 anos, normalmente, e aí dentro disso tem uma série de trabalhos contínuos que você vai fazer e que vai ter acordos diferentes dependendo do assessor que você tem, vai ter acordos diferentes de como fazer isso. Então, por exemplo, ter um, um um diário pessoal das reflexões pessoais que você está tendo sobre a sua jornada, e aí depois vai ter conversas sobre partes específicas desse seu diário pessoal com o seu assessor periodicamente, vai ter encontros com o assessor. Seria bom se o assessor pode te ver partilhando o CNV ou fazendo algum tipo de sessão, né, onde você partilha, e às vezes isso não é possível, então tem uns acordos que às vezes as pessoas se gravam fazendo uma sessão e mandam para o assessor avaliar, para assessor avaliar e ver e dar um feedback. Coletar feedback de instrutores e instrutoras certificados, eles pedem 10 feedbacks, pelo menos mínimo de 3 de instrutores certificados, mas se possível mais, de instrutores certificados que te viram em ação de alguma forma ao longo desses 3 a 5 anos e não sendo instrutoras e instrutores certificados, outras instrutoras e instrutores não certificados, pessoas da comunidade de CNV que são ativos, que dão feedback sobre
ter visto você em ação, sustentando um grupo, facilitando um grupo, lidando com conflito, coisas desse tipo, ou interagindo em projetos, Oferecendo empatia. oferecendo empatia. Tem vários elementos dentro disso e é muito detalhado o tipo de coisa. E aí também outros 10 feedbacks de participantes em suas ofertas. Então, é legal saber, conforme você vai coletando isso, vai fazendo, dando cursos ou workshops ou coisas assim, vai também com o seu bloquinho de formulários de feedback ou link do Google Docs e pedindo para as pessoas preencherem depois como foi para elas. E tudo isso serve para o processo de aprendizagem. Nada disso é uma questão de uma avaliação, foi certo ou foi errado. Tudo isso está dentro do paradigma, de se trabalhar dentro do paradigma. Que aprendizagem que eu tenho, que celebrações eu tenho de coisas que atenderam necessidades, que aprendizagens eu tenho de coisas que não foram exatamente como eu gostaria, eu não reagi da forma que eu gostaria, eu não consegui chegar no ponto, enfim, por aí vai. Então, a Renata está perguntando, era isso mesmo que eu ia falar. Não sei se é Renata, é Rê. Eu falei Renata, mas não sei se. Reveloso. Esses feedbacks só poderão ser após o início do processo de certificação? Não, pode ser antes também. Então, isso é até uma coisa, não Eles pedem quem para está ser dentro do processo, dentro do processo, dentro do porque quem está processo. pensando já poderia começar a pegar, Isso é uma levantar novidade. esses dados. Não, é novidade? Não, É não, uma não pode. novidade que eu vi, eu não acho que vai atrapalhar, ter mais feedbacks. Pode trazer mais feedbacks de antes, assim, não tem Uhum. problema nenhum. Mas é, tem alguma coisa de ser dentro do processo de Ah, acompanhamento, né? certo. Então tem Uhum. algo disso que eu vi, que eu acho que são modificações e que é esse outro, tem outro círculo de governança, né? Além desse que eu mencionei, que eu participo, que é o PRC, né, que lida com diversidade, equidade e inclusão, tem um outro círculo de governança que lida com certificação. E esse círculo é formado por assessors e eles também são eleitos pela comunidade de instrutores certificados e eles estão continuamente discutindo as questões ligadas à certificação, atualizando esse manual, esse processo, enfim, estão É cuidando. só dizer que falta 5 minutos e tem essa pergunta. Então, não sei se talvez é o Vou falar caso de. rapidamente. Hum. Pré-assessoramento ou pré é uma etapa anterior à final. É, ela ela é uma é um marco. Isso tem toda uma preparação, uma conversa com o seu assessor, todo um processo de preparação para esse momento de assessoramento onde vai primeiro ver se você cumpriu com uma série de coisas e de trabalhos e etapas e processos e se está pronto para esse momento. Estando pronto, se combina esse momento que vai ser, pode ser selecionado. Isso também é uma coisa combinada com o assessor, que vai ser talvez uma sessão que você vai oferecer e vai receber feedback e esse vai ser um marco. Mas esses marcos, eles só são meio que marcos de evolução, mas o trabalho em si mesmo é entre os marcos. Ele não é o marco em si, ele não é uma prova. Quando a pessoa chega no pré-assessoramento, não é porque agora vamos ver se ela é boa ou não. Não tem essa pressão, se ela passa ou não. Não tem essa atitude. É, se chegou ali, é porque está tudo já no lugar e aquilo lá meio que é uma celebração de conclusão daquela etapa. E depois chega no assessoramento, que é o marco final, é de novo mais uma ver o que depois do pré-assessoramento precisa ainda ser melhorado, trabalhado, que aprendizados precisam ser implementados, e aí chega no assessoramento final, de novo, é um momento onde, na maioria dos casos, se celebra a conclusão do processo, e aí tem a etapa 6 de certificação, tem uma série de questões burocráticas, ou se por alguma questão não tem a segurança para continuar ali, se tem toda uma conversa de o que faz agora, se adia e faz de novo o assessoramento, se tem alguma disputa entre o assessor e o candidato ou a candidata e tem que então conversar com esse círculo de certificação, e eles entram como mediadores para conversar, encontrar as estratégias para cuidar das necessidades. Enfim, esse é o processo.
Eu tentei meio que compactar aqui as últimas partes, depois a gente pode voltar e ver em outro momento mais detalhes, mas vocês podem ler esse material que já é um passo inicial. Responder algumas perguntas importantes aqui. O que que a gente... Era essa pergunta da Larissa só, eu Tá. acho. Eu copiei ali de novo. Então, da Larissa, hoje vocês podem nos assessorar. Então, tá. Aqui, até eu não me tornar um assessor independente, eu estou falando do meu processo, né? Eu não posso simplesmente pegar candidatos e começar a assessorar. Eu só posso trabalhar dentro da minha condição de assessor em treinamento com a minha mentora e a equipe de assessors com quem eu trabalho. E aí, dentro disso, eu estou acompanhando um ou outro candidato e eu converso com ela se tem espaço para... Porque o cadastro, a inscrição do candidato tem que ser junto com um assessor. Então, esses candidatos que eu estou acompanhando também estão cadastrados com a minha mentora, que ela é um assessor. E ela precisa estar aberta para aceitar. Se tiverem outros candidatos, ela precisa estar aberta para aceitar. E essas propostas, a gente está conversando para ver se tem alguma maneira de, através de algum trabalho que eu possa já iniciar aqui no Brasil, ser intermediário de um trabalho já anterior, onde ela fica só num acompanhamento um pouco mais distante, mas se trabalham comigo. Tipo, um pré, já se preparando para começar o processo de certificação. Isso. Ent- Mas enquanto isso não se consolida, ainda não está aberto para oficialmente entrar no processo de certificação e a gente está tentando mover os pauzinhos para mais rapidamente isso estar aberto aqui no Brasil. Entretanto, agora entra uma parte do que a gente queria comentar. Eu vou tentar fazer isso, talvez com a ajuda da Sandra, tentar fazer isso da forma mais resumida. Nós queremos oferecer as estruturas e as possibilidades que apoiem pessoas que também querem seguir como candidatos à certificação. E muito do que nós temos feito nos nossos projetos pode ser um grande apoio para essas pessoas. E pode ser uma coisa que já pode se começar a ir trabalhando, pode começar a ir fazendo. Uma das coisas que nós temos feito é criar uma forma diferenciada de trabalhar com a CNV, que não foca apenas em cursos com começo, meio e fim, mas que visa a criação de uma comunidade contínua de prática, que é a Praxis. E o que que acontece? Dentro dessa comunidade, tem ofertas diferentes, tem ofertas de elementos que são importantes também para o processo de aprendizado, por exemplo, de fundamentos, de conhecimento, que são conhecimentos que vão ser requisitados dentro desse processo aqui, como os 12 processos da CNV, as 25 distinções-chave, prática dos fundamentos da CNV. E muitas vezes as pessoas não encontram espaços de prática e elas precisam, inclusive, quando as pessoas querem aprender a facilitar, não tem muito lugar para ter apoio para aprender a facilitar. Quando se faz o processo de assessoramento, isso não inclui a pessoa apoiar você a aprender como facilitar ou a ter primeiras experiências de facilitação. Então, dentro da comunidade já tem um espaço propício para isso, inclusive tem processos que a gente está criando que são independentes da certificação. Eles são processos para apoiar pessoas que querem partilhar CNV, certificadas ou não. A Tá gente falando tem das estágios distinções? voluntários, por exemplo, onde a gente tem projetos que a gente faz com grandes organizações, onde as pessoas têm a oportunidade de ir na prática, experimentar e ter supervisão nossa. Então, tem uma possibilidade de aprender, e ganhar experiência. E dentro disso, ter feedback também, né? Às vezes as pessoas não têm onde juntar um grupo para... Não sabem muito bem como fazer isso, ou não é fácil, né? Eu quero oferecer uma sessão e ter feedback, para eu começar a acumular feedback e trabalhar meu processo. Então, tudo isso está dentro do nosso projeto, que pode ser um alicerce também para pessoas que estão em processo de certificação, se elas quiserem, né? Isso é uma coisa totalmente... Das 25 distinções você não falou, eu acho, né? Falou? Não, eu não falei. Aqui a gente está É muito sobre mais um apertado de programa que eu tempo. coloquei o link aí no chat, que as 25 distinções é parte do programa é parte Do do processo de processo de certificação. certificação e é um programa
que a gente faz 3 anos que está com esse programa anual para a gente passar pelas 25 distinções e ir aprofundando, estudando, é sempre muito prático e está sendo muito legal. Tem gente aqui que está no programa das distinções e tem gente que está há 3 anos e continua fazendo, porque é um programa de aprofundamento pessoal também, né? E de aprofundamento na CNV. Mas é algo que faz parte do processo de certificação. E no Então, nosso processo, nós tínhamos que nos virar para aprender. aliás, A foi a primeira coisa que primeira vez que a gente ouviu falar, né, das 25 distinções, começou a certificação. Que 25 distinções são essas? Nunca ouvi falar. Daí a gente foi correr atrás. não existem muitos cursos das 25 Um distinções-chave, programa como esse não tem e, nunca vi em lugar nenhum, né, como e, o nosso. e nós ficamos sabendo dentro do processo de certificação, e quando a gente quis se aprofundar, não tinha muito apoio para isso. Tinha, às vezes, uns cursos que duravam um mês e selecionavam uma ou outra distinção, mas não tinha. E disso veio a nossa vontade de, ok, vamos oferecer isso para as pessoas. Enfim, é Posso isso. falar mais uma coisa? Eu coloquei aqui no chat também um link da nossa lista de transmissão do WhatsApp, onde a gente manda informações sobre os projetos, os programas, as coisas que a gente está desenvolvendo, e logo a gente vai abrir também um programa para facilitadores, que a gente já fez, já vem fazendo, apoiando, acho que desde 2018, que a gente apoia pessoas que estão querendo facilitar a CNV, e às vezes a gente abre esse programa, agora a gente está querendo abrir de uma forma mais contínua. Então, pessoas que querem estar numa comunidade de apoio de outras pessoas que também partilham a CNV e também talvez já vai ser alguma coisa, pessoas também que querem entrar no processo de certificação ou já estão. Ainda não abrimos, mas daqui a pouco vamos abrir. Quem tiver interesse pode entrar no grupo do WhatsApp que a gente vai mandar informações. É isso. Só para ter uma ideia de prazo, eu seguindo o processo de assessor em treinamento, é um processo que também dura mais ou menos 3 a 5 anos. Então, eu tô, eu tô nesse processo faz quase um ano e, eu, eu tô tentando entender qual é o horizonte à frente, né? Porque a nossa intenção mesmo é conseguir fortalecer, fazer crescer uma comunidade rica, diversa, é, forte de CNV aqui no Brasil. E a Andrea está perguntando se E é seria isso. possível fazer a certificação com você estando em Portugal. Sim, sim, não tem limitação geográfica, não tem essa. A única coisa é que, por exemplo, os planos que a gente tem aqui para apoiar o processo de certificação são planos de certificação, um processo comunitário, né? A ideia de ajudar as pessoas a poderem ter companhia nesse processo, a fazer isso em coletivo, ter troca, ter apoio mútuo, ter rede, ter aprendizado conjunto. E, e dentro disso, A tem maioria várias das coisas. coisas é online, Tem várias coisas que a gente não é? pretende fazer, muitas coisas online. Então, tem o contato com o assessor, tem mentoria com outras instrutoras e instrutores certificados que a gente também incentiva. Também precisam ser pessoas alinhadas com a sua visão de mundo, isso é uma coisa muito importante. E da sua assessor ou do seu assessor, isso é uma coisa também importante, né? De como é que se escolhe uma mentora ou um mentor. E aí, encontros grupais online, grupos de aprendizagem entre as pessoas companheiras, assim, nessa jornada de certificação, pares de empatia. E aí tem também retiros específicos para a certificação, onde pessoas no processo ou interessadas no processo e pessoas já certificadas que querem apoiar o processo participam, né? A gente até agora só tem participado do grupo latino-americano que acontece no México em espanhol. Então, mas a ideia é criar aqui no Brasil esse tipo de evento. E aí, talvez, Andréia, se você viesse nesses momentos de Portugal para o Brasil,
seria, acho que talvez os únicos momentos que você precisaria vir, ou se você quisesse. Ou a gente cria em Portugal, né? Vamos lá em Portugal e fazer uma turma em Portugal. Gente, passamos do tempo. É um tema que tem muita coisa para investigar. Eu convido vocês a darem uma lida, na medida do possível. Espero que o português, para quem não fala inglês, não lê inglês, que o português esteja minimamente acessível, assim, nessa tradução automática. Uma sugestão é, se não tiver, se estiver péssimo, copia o texto em inglês e põe num tradutor mais de inteligência artificial, que aí eles fazem uma tradução um pouco melhor. É, e, e fiquem atentos, aqui a gente vai estar conectando e mandando convites para outros momentos de conversa sobre esse tema, que para nós é muito especial, muito caro, muito importante. E a nossa ideia é com a Praxis, né, que é a nossa comunidade de prática, ela na realidade ela é independente da certificação, mas ela pode servir como um campo de apoio e de prática muito intenso que vai fazer esse processo de certificação ser muito diferente de um monte de lugares, e como o nosso foi inicialmente, que era um processo solitário, e está muito solto no mundo, e não ter um lugar de prática onde eu estou podendo pertencer, podendo ter apoio, enfim, todas essas, praticar os fundamentos, viver a CNV. É isso. A Sandra quer falar alguma coisa aqui antes da gente concluir. Só quero dizer que a gente está programando vários encontros que estão focados no Retiro Internacional, no IIT, que a gente está organizando, e tem pessoas aqui que vão participar, né? Levanta a mão quem vai participar. Eu sei que tinha gente que acho que já saiu. Mas, e outros, por exemplo, sobre a certificação, que não é diretamente relacionado, mas também é. Então, no dia 26, quarta que vem, vai ter perguntas e respostas sobre o retiro com a Christine, que é uma das instrutoras certificadas que vai estar vindo. E na outra quarta-feira, 2 de abril, eu e o Yuri vamos falar sobre financiamento coletivo, campanhas de crowdfunding, que tem pessoas que querem participar do IIT, não têm os recursos suficientes, é possível pedir bolsa e assistência financeira e ainda assim, às vezes recebe alguma bolsa, alguma redução de valor, mas também fazer campanha de financiamento coletivo é algo muito que tem funcionado muito, muito. A gente tem apoiado pessoas desde 2019 a fazer campanhas para participar do IIT. A gente tem experiência em ter realizado várias campanhas para participar, nós participarmos de eventos internacionais e aí a gente vai compartilhar sobre isso. E depois vão ter outros encontros ainda, então tá todo mundo convidado, são encontros abertos, gratuitos. Gente, para mim essa sessão ela foi por um lado bacana de poder compartilhar tanta coisa, por outro lado um pouco esquisita porque eu não tô acostumado a fazer sessões onde só eu falo e eu tô assim achando esquisito um pouco. Mas ainda bem que teve as perguntas aqui no chat. Eu agradeço muito o engajamento de vocês. E eu queria convidar para a gente fazer um check-out. A gente tem tentado usar palavras em português para essas coisas, né? Então, o check-in, uma participante nossa sugeriu da gente chamar chegança. E o check-out, a gente ainda não tem um termo, mas a gente tem pensado a saideira ou carinhosamente sai dança, a gente sai dançando. Mas eu queria convidar para a gente fazer um check-out. Então, queria. Oi? Eu posso ler. Pode, então tá bom. Então pode fazer um check-out aqui no chat e a gente vai lendo aqui as mensagens de vocês. Então, como você está saindo, como foi esse encontro para você? A Ana Elisa falou: adorei o encontro, gratidão por partilharem tanto. A Marina, muito bom esse primeiro encontro com o tema. Andréia, Yuri, Sandra, muito obrigada. Vou estar aqui no IIT em Portugal como intérprete. Ah, que legal. Até 3 de maio. A minha ideia é vir de lá com uma ideia mais clara. Ainda não entrei na praxis e nas distinções porque tem sido difícil ter compatibilidade de horários. Tenho 3 filhos. Estou em transição de carreira, mas quero muito, muito. Vamos falando. Obrigada.
A Ive colocou: saio grata pelas informações e mais interessada no tema. Juliana, agradecida. A Cida, gratidão, sempre estou feliz por ter participado. Rê, obrigada pela partilha, estarei com vocês em breve. Tinha mais alguém que saiu antes, agradeceu. A Vânia agradeceu, vai assistir o resto vai assistir a gravação. É, isso. Acho que quem mais? A Simone saiu agradecida e que a impressão de um movimento chegando. Legal. Analice, gratidão, feliz por estar aqui. Ralph, gostei muito da transparência com que vocês apresentaram os principais pontos da certificação. Obrigado, Yuri e Sandra. Obrigada, Ralph. Tem mais para cima. Quem mais? Tem mais para cima? Lilian, agradeço por esse encontro e por esses próximos que organizaram. Estava curiosa e na chegança, e agora me dou conta que estava confusa. Na saidança, estou mais curiosa e menos confusa. Legal, Lilian. Ive, feliz e celebrando por saber que pode ser feito de forma coletiva. Legal. E na comunidade a gente já está meio que fazendo, né? Os estágios também, os trabalho voluntário no Hospital das Clínicas, a conexão entre a gente, né? O da Renata, você leu? Não. Acima da Lilian. Ah, Renata, eu me sinto esperançosa por ver a comunidade apoiada e incluída no Brasil. Legal. Da Elis, leu? Elis, saio tranquila e agradecida pelo encontro, sempre muito bom estar com vocês. Acho que foi todo mundo. Eu tô saindo também feliz, eu tô meio com a garganta meio ruim hoje, meio doente, mas estou me sentindo melhor agora do que quando eu cheguei. O Silvio, cheguei muito depois, mas o suficiente para ficar motivado para assistir a gravação. Adorei ver algumas pessoas queridas aqui. Legal, Silvio. Valderez, gostei muito de conhecer um pouco mais do CNVC. Silvio, você já podia estar certificado, né? Ah, milhões de anos. Então, quando a Débora começou em 2017, quase eu entrei. Aí nós fomos para o Haiti do Chile juntos, enfim. Mas, enfim, desisti. O bonito desse processo é também isso, né? Ele não necessariamente tem a ver com uma equivalência de experiência e de conhecimento. A gente chegou no processo de certificação já com quase 10 anos nas costas de muito, muito trabalho e muita experiência intensa, internacional, e aí que a gente começou. E tem gente que olha para a CNV, faz um curso, fica assim, nossa, é isso, pronto, E entra no achei, processo de larga certificação. todo o resto das coisas, é isso que eu vou fazer, e começa a fazer, e tá tudo bem. Tá tudo bem. E lembrar que a certificação sempre, né? Isso é muito importante. Tem gente que escolhe não fazer também, né? Ela tem essas complexidades e contextos, é isso que eu quero sempre sustentar num campo consciente, né? Assim, de que a gente está num esforço conjunto de trazer transformação no mundo. Obrigado, gente, pela participação. Muito grato pelo engajamento. Até a próxima. Vamos abrir os microfones todos e ouvir as vozes de todas e todos e todes. Dar um tchau geral. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau, obrigada, beijinhos. Prazer com vocês. Tchau. Beijos, beijos. Obrigada. Obrigado. Valeu. Cadê o coração? Obrigada. Tem foto hoje? Esquecemos a Não foto. Cadê a tiramos. Kelly? Lembrar da foto. Kelly A que próxima. lembra, né? A próxima a gente tira. Beijo. Vamos